Pra quem tá assistindo, o que faz um analista do Ministério Público? O analista, ele faz praticamente tudo que o promotor faz. Então, assim, ele só não faz audiência. Então, por exemplo, o processo depende de qual área você está. Porque o Ministério Público é dividido em várias áreas. Nós temos criminal, temos civil, temos infância, temos difuso. Então, a gente tem várias promotorias, né, que atuam em várias áreas. No meu caso, que eu sou execução penal, eu faço a conferência, sou fiscal da lei da parte de penas. Eu confiro as penas. O analista, ele digita a petição, confere tudo certinho, e o promotor depois corrige, confirma se tá tudo certo, se é o entendimento dele, depois ele assina e peticiona, né, no processo. Então, assim, o analista, na verdade, faz as mesmas funções que o promotor, só que ele não tem poder de decisão. Então, por exemplo, se chega um crime pra mim lá, chega um inquérito policial, e eu acho que é caso de denunciar aquela pessoa, e o promotor achar que é caso de arquivar, é a palavra dele que conta. Ele é o poder ali, ele é o membro do Ministério Público. Então, assim, eu só sou a mão de obra dele mesmo. Eu só faço a parte de confecção do que ele quer. Então, a decisão, no final, é dele. Mas a gente tem que estar sempre atualizado, vigilância, tem que estar sempre para manter o trabalho mais excelente possível, né? O promotor também não ter que ficar refazendo. Retrabalho, porque eles daí têm audiência, daí tocam a promotoria na parte de gestão também, né? Eles gestores. Na prática, vocês têm muito poder de voz assim, ou depende do promotor? Por exemplo, acho que é caso de denúncia, o promotor acha que não. Ele dá a liberdade pra você argumentar e convencer? Eu acho que vai depender muito de cada promotor, de cada analista e assim por diante. Mas normalmente eu nunca vi ninguém falar de o promotor não ouvir, pelo menos. Legal. Ele ouve. Até quando eu era estagiária, muitas vezes, eu lembro uma vez que o promotor falou assim pra mim, que tava acumulando minha promotoria, e ele falou assim pra mim, era um caso de um rapaz que tinha deixado a namorada dirigir o carro, a namorada não tinha habilitação, ela tava bêbada. E daí ele deixou ela dirigir, só que eles tinham brigado. Então ele falou assim, deixou o modo dizer, né? Ele falou assim, então vai embora sozinha, e deu a chave do carro. E ela foi, capotou e morreu. E pra mim, isso era um dolo eventual. Do rapaz. Do rapaz. Tipo assim, ele fez. Dane-se. E o promotor achava que tinha que denunciar só pela entrega do veículo sem habilitação e, no máximo, um homicídio culposo. Eu era estagiária, não tinha poder nenhum, né? Tipo, não tinha nem. Ele falou assim: faz o seguinte. Era uma sexta-feira, eu lembro disso. Ele falou assim: na segunda. Tenta me convencer até segunda. Estude o caso e tenta me convencer. Aí, no final de semana, eu peguei um monte de jurisprudência, entrei em todos os sites de coisa e trouxe tudo que eu tinha. Você tava querendo lascar mais o rapaz. Lógico, é isso. Naquele momento, sim. Hoje eu não sei se faria isso. Mas... Não, só pra eu entender, porque eu sou leigo. Então você tava querendo ferrar mais e o promotor dar uma aliviada, é isso. Não, Olivia, é que essa visão, às vezes, dá a impressão que é tendencioso. Não, mas tipo assim, ela queria que o cara se ferrasse mais. Não, é que, na verdade, eu entendia que a conduta dele se enquadrava em uma coisa mais grave. Mais grave, sim. Mais grave. Eu acreditava que o que ele fez acabou causando a morte da menina. Sim. E tratou a vida dela com indiferença, né? Se morrer, e aí? E daí final depois, de semana, daí eu passou... fiz todo esse trabalhão no final de semana. Daí deu certo. Depois Convenceu o ele convenceu? Denunciou. No júri? Foi pro júri. Puxa daí. Vida. Foi bem divertido, inclusive. Cara, é bom a gente conhecer, então. Caramba. Você costuma ir pra audiência ou não? Não. Nem pra assistir? Não. Quando eu tava em São Roque, a gente assistia os júris, a gente assistia algumas audiências, porque daí o Ministério Público era dentro do fórum, né? Em São Roque Algumas comarcas pequenas ainda o Ministério Público está dentro do fórum. Mas é uma tendência a sair, né? Desde a Constituição de 88, o Ministério Público era para se desligar do TJ, né? Porque não é mais o braço direito dos juízes, né? Então, o Ministério Público está saindo. Em Sorocaba, a gente tem um prédio próprio, que é fora do fórum e é do Ministério Público. Então, o que acontece? Não é longe, é perto, mas assim, eu não saio da minha promotoria para ir lá pra ver uma audiência. Então, acaba que eu não... faz sentido o que você falou, porque aqui nós caminhamos em sentido contrário. Aqui, o fórum, dentro do fórum, tem uma ala que é só o Ministério Público Criminal, e acho que de família também. Então, fica dentro do fórum, igual na Barra Funda, que fica do lado ali, quase como um anexo. Fica dentro. Então, eu vejo direto a circulação dos promotores, estagiários vão pra audiência. Todo promotor faz audiência ou tem promotor que é só administrativo, assim? Ou todo promotor vai pra júri? Vai pra júri, quer dizer? Não, júri tem uma promotoria específica do júri, daí tem um promotor específico pro júri. Aí ou mais, dependendo da cidade, né? Dependendo da quantidade. Mas em Sorocaba são 2 do júri, mas daí é só específico pro promotor do júri. A maioria é administrativa ali. Não, daí são outras promotorias. Por exemplo, tem a criminal, normal, que júri só é 4 crimes que vai pro júri, na verdade. Qual? Que é homicídio, infanticídio, instigação a suicídio e aborto. São só os 4 crimes que vão pro júri. O resto, tudo é promotoria criminal normal, com juiz normal, com promotor normal. Então, o júri que a gente vê, assim,
É só pouquinho, é só mais esses crimes. São só esses 4 crimes? O resto é uma audiência com juiz e promotor e advogado e o réu, só. Entendi. Então, Tráfico, por exemplo, não tem essa não parada. tem júri. Não, tráfico, não tem júri. Nos Estados Unidos que a competência de júri é muito maior, né? Aqui é só crime contra a vida doloso só. Aqui é só os crimes O dolosos. Dr. Rodrigo lá, por exemplo, ele só pega isso ele aí. É júri, ele é júri. E na execução, você tem a oportunidade de ajudar na fiscalização de presídios ou não tem nem essa possibilidade? Como é que funciona? Não tem, porque na verdade é dividido a vara das execuções, a promotoria de execuções é uma, e o DECRIM, que é uma invenção do Estado de São Paulo, é outra. O DECRIM, ele só fiscaliza as penas de quem está preso em regime fechado e semiaberto. A corregedoria dos presídios, feita pelo Ministério Público, daí já pertence à VEC mesmo, porque daí é de cada localidade. É porque, na verdade, os DECRIMs não são na localidade da pessoa. Dos presídios. A VEC né? Tipo assim, se tiver numa cidade X, um presídio, vai ser a VEC, a Vara de Execução Criminal daquele lugar. O DECRIM, ele fica nas regiões grandes. Eu não sei se São José dos Campos tem, mas Sorocaba, por exemplo, tem, e daí o DECRIM, ele pega 27 presídios da região. Então não é a Vara de Execução da cidade que vai cuidar, vai ser o próprio DECRIM de Sorocaba. Tá diferente. Campinas pega uma puta região também, Bauru, Presidente Prudente e assim por diante. Então eles descentralizaram, na verdade, centralizaram em um departamento. Execução criminal, o regime fechado e semiaberto, porque daí digitalizou, então virou tudo digital, esses presídios. Mas daí eu não tenho corregedoria. Não tem nenhum contato, né? Nenhum tipo de contato. E hoje, você tá realizada na carreira? Ou você pensa, de repente, você comentou, né, que talvez volte a estudar pra promotora? Então, eu ainda tenho essa incógnita comigo, porque, na verdade, eu me encontrei muito na docência também. E eu gosto muito do cargo de analista. O cargo de analista eu acho, assim, que é tanto remuneração quanto trabalhar, ele é muito... Ele compensa muito, porque ele te dá uma satisfação pessoal e remuneratória, e você não tem a obrigação que o promotor tem com a sociedade no sentido de visibilidade, exposição, né? Então, assim, eu gosto do cargo por ser esse meio termo. E daí eu me encontrei na docência, então hoje estou fazendo mestrado, e daí eu pretendo seguir para o doutorado. Se eu seguir para o doutorado público, pro federal, aí acho que daí eu não vou mais estudar para concurso, para promotor. Se eu parar só no mestrado, daí talvez eu volte a estudar, porque eu fico enjoada de ficar sem fazer nada também. Qual que é o salário quando entra o analista, ele entra a base quanto? É que é um monte de detalhinho, né? Mas normalmente é uns 10 mil. 10 mil o salário inicial, base. A remuneração superior de delegado da Polícia Civil. Isso. Sim, ganha 9, né? Por isso que hoje... Então, quando abriu o concurso de analista pela primeira vez, o salário era 3.500, há 10 anos atrás. Foi uma briga da carreira, porque, na verdade, ficou sempre se comparando com o cargo de analista da Federal, do Ministério Público Federal. Eles ganhavam muito mais. E daí, nessa época eu era só estagiária, né? Mas daí eu lembro que foi feito uma conversa muito grande com o Capês, na época, que era deputado estadual, para falar isso. Falar assim, olha, a gente tá ganhando muito... Era um salário que não compensava entrar gente boa, porque só formou em Direito, deve prestar um cargo de ensino jurídico, que exige ensino jurídico. E por um salário de 3.500, que era um salário de ensino fundamental, ensino médio e tal. Aí foi uma época que aprovaram uma emenda, uma lei estadual, né, uma lei aqui, foi aprovada na Assembleia com um aumento, daí o cargo passou para um outro nível, daí teve esse aumento. Na época acho que aumentou para um 6, 7, já na época. Dobrou, já. E daí depois com as correções acabou chegando nesse maior patamar. cargo de responsabilidade, né? Uma responsabilidade pra caramba, ficar trabalhando com esses processos aí, pô, Sim, tem que ganhar sem bem, dúvida. não dá pra ganhar 3 conto. Não dá. Sim, E a maioria vai ficar no cargo, né? É um cargo que você vai ficar pra vida inteira. Poucos que vão ainda ter o ânimo de estudar pra promotor ou pra juiz. E só vai compensar esses cargos, então... A única faculdade que serve é Direito ou tem outras que servem também? Não, só Direito. Só Esse Direito. cargo de analista jurídico é só de Direito. O MP tem cargo de analista de promotoria de outras áreas. Daí é analista, por exemplo, psicólogo, tem pra médico. Contabilidade, não? Contabilidade tem pra... Mas daí é outros salários também. Tem que daí cada carreira é um salário. Que legal. Só que daí são bem menores, porque daí é pra trabalhar na capital e normalmente trabalha com perícia, com essa parte assim pro MP. Quando a gente pede perícia, tem engenheiro, tem várias áreas. Chama analista também, mas daí é analista pro cargo específico, pra essa área específica. O nosso que é analista jurídico, daí é um cargo maior, que tem todas as